eu sou o Catal. Bem-vindo ao canal. O nosso canal mudou de nome, agora chama-se Contos Reais. Você vai lá no YouTube, escreva Contos Reais, tracinho Catal. É o Catal que puxa o vídeo. Então vá lá, já se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos para que eles também recebam essa maravilha de contos. Os nossos materiais se referem aos contos e é por meio dos contos que muitas verdades são reveladas. Neste vídeo você vai ver isso. A Catherine, a nossa personagem principal, ela se iniciou na ordem secreta dos bruxos maçons e se aprofundou nos estudos e agora é mestra. Há pouco tempo ela foi empossada a mestre bruxa maçom. Essa história se refere a uma aventura dela, porque essa ordem dos bruxos maçons, ela se localiza numa floresta sombria, e para chegar a essa ordem você não vai de carro não. Tem de ir a cavalo ou a pé. E é muito longe. É uma viagem. Então ela foi sozinha no seu cavalo. E no meio da sua aventura, ela se depara com algumas coisas assombrosas. Eu não vou falar para não perder a graça. Você vai ver o vídeo, né, até o fim, porque esse vídeo é maravilhoso. Assista, aproveite para dar aquele joinha e se inscrever. Faça isso, não custa nada. Olá, eu sou o Miau. Estou aqui para narrar a descrição dos contos do meu mestre Catal. Muito obrigado por me ouvir e não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este conto para todos os seus amigos. O conto começa com o personagem Catherine andando por uma floresta sombria montada em seu cavalo. Ela está a caminho da ordem secreta dos bruxos maçons. Antes de chegar ao seu destino, Catherine passa por algumas situações tenebrosas. Superando alguns desafios, ela chega ao seu destino, onde se instala em um quarto. Ela aproveita o tempo livre para continuar a leitura de um velho livro, que fala sobre o medo e a figura do Baphomet. O livro explora o simbolismo do Baphomet e sua relação com a iniciação na maçonaria, enfatizando que a figura não é um símbolo do mal, mas uma representação do enfrentamento do medo. A história é repleta de referências a mitos antigos, como o mito de Teseu enfrentando o Minotauro e São Jorge enfrentando o dragão. No final, Catherine participa do cerimonial matinal, sugerindo que ela se tornou parte da ordem. A narrativa é envolvente e tem um tom misterioso e enigmático, que mantém o leitor interessado até o fim. O conto mistura elementos de ficção e realidade, explorando temas como a filosofia e a mitologia. O medo. Faz algum tempo que Catherine foi iniciada na ordem secreta dos bruxos maçons. Depois da iniciação, que se deu na Floresta Sombria, ela teve contato com o seu ser interior, que o nomeou de Pena Branca. Catherine tem participado de diversos eventos, onde são abordados temas sobre a espiritualidade e autoconhecimento. A sede da Ordem Secreta dos Bruxos Maçons fica no interior de uma floresta sombria. Seu acesso se dá por caminhos nebulosos e estreitos. Quem quiser chegar à sede, tem de ir a pé ou a cavalo. Certo dia Catherine
montada em seu cavalo, estava a caminho da sede da Ordem Secreta dos Bruxos Maçons, que fica no interior de uma grande floresta sombria, e deparou com um nevoeiro denso que encobria todo o caminho à sua frente. Catherine ficou um pouco assustada, mas seu ser interior, pena branca, lhe disse que não havia nada a temer. Com a coragem que lhe era característica, ela avançou em direção ao nevoeiro, confiando em sua intuição. Conforme ela se aproximava do nevoeiro, um frio intenso a envolvia, e uma sensação estranha tomava conta de seu corpo. Ela sentiu como se algo estivesse tentando impedi-la de chegar à sede da Ordem Secreta dos Bruxos Maçons. Mas Catherine sabia que tinha que continuar. Ela respirou fundo e avançou para dentro do nevoeiro. A partir daquele momento, tudo mudou. Catherine sentiu como se estivesse em outro mundo, como se tivesse entrado em um portal para uma dimensão desconhecida. Ela não conseguia ver nada, além do nevoeiro, mas podia sentir a presença de algo místico e poderoso ao seu redor. De repente, ela ouviu uma voz suave, que sussurrava em seus ouvidos: "O que é medo?" Catherine ficou surpresa, mas ao mesmo tempo, sentiu uma conexão profunda com aquela voz. Ela pensou por um momento, e respondeu: "Medo é uma emoção que nos impede de avançar, que nos paralisa diante do desconhecido." A voz respondeu novamente: "Muito bem, Catherine. Mas o medo não é algo que deve ser temido, ele deve ser enfrentado e compreendido. O medo é uma oportunidade de crescimento, uma chance de superar nossas limitações, e descobrir o que realmente somos capazes de fazer." Catherine ficou impressionada com aquelas palavras. Ela sabia que tinha medo de muitas coisas, mas nunca havia pensado no medo dessa forma. Ela perguntou à voz mística: "Como eu posso superar o medo? Como posso enfrentá-lo e compreendê-lo?" A voz respondeu: "Você já está fazendo isso, Catherine. Você está aqui, neste nevoeiro, enfrentando seus medos e suas limitações. Você está buscando a verdade, buscando se conhecer melhor. E isso é o primeiro passo para superar o medo." Catherine sentiu como se tivesse recebido uma resposta profunda e significativa. Ela sabia que ainda havia muito a aprender, mas estava feliz por ter dado o primeiro passo. Ela continua a caminhar pelo nevoeiro, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. A voz mística continua a falar com ela, guiando-a em sua jornada de autoconhecimento. Catherine descobriu que o medo não era algo a ser temido, mas sim uma oportunidade de crescimento. Ela aprendeu a enfrentar seus medos e lidar com suas emoções de forma mais equilibrada. No meio da jornada, Catherine encontrou uma casa abandonada no meio da floresta. A casa parecia ter sido abandonada há muito tempo. As janelas estavam quebradas, o teto estava parcialmente desabado, e o jardim estava completamente tomado pela vegetação. Catherine sentiu uma energia estranha vindo daquela casa, como se algo estivesse vendo ela de lá. Ela se aproximou da entrada, e hesitou por um momento antes de entrar. Ao cruzar a porta, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O interior da casa estava escuro e silencioso, e ela não conseguia ver nada, além do que a luz que entrava pela janela quebrada. Ela sentiu um medo intenso tomando conta de seu corpo, mas sua curiosidade foi mais forte, e ela continuou a explorar a velha casa. Conforme ela se aproximava de uma das paredes, um quadro chamou sua atenção. Era uma pintura antiga de uma mulher misteriosa com olhos penetrantes, que parecia segui-la com o olhar. Catherine sentiu um arrepio ainda mais intenso, como se a mulher do quadro pudesse ver sua alma. Ela continua caminhando pela casa, mas a sensação de estar sendo observada nunca a deixou.
De repente, ela ouviu um ruído vindo do andar de cima. Catherine se assustou e ficou paralisada por um momento, mas então lembrou-se das palavras da voz mística: o medo não é algo que deve ser temido, ele deve ser enfrentado e compreendido. Ela respirou fundo e decidiu subir as escadas, para descobrir o que havia lá em cima. Ao chegar no segundo andar, ela encontrou uma porta trancada. Catherine sentiu uma energia forte vindo de dentro da sala, e soube que tinha que entrar. Ela fechou os olhos e concentrou-se em seu ser interior, pedindo força e proteção. Quando abriu os olhos novamente, a porta estava aberta. Ao entrar na sala, ela sentiu uma presença mística e poderosa, que parecia envolvê-la. No centro da sala havia uma mesa com um livro aberto. Catherine se aproximou da mesa, e viu que o livro estava escrito em uma linguagem antiga e mística. Ela não tinha pleno saber daquela escrita, mas, algumas coisas, ela entendia. Catherine sentiu que havia um conhecimento profundo e sagrado ali contido. Catherine tocou o livro com as mãos e sentiu uma energia intensa percorrendo seu corpo. Ela ouviu novamente a voz mística, sussurrando em seus ouvidos: o medo é a chave que abre as portas do conhecimento. Enfrente seus medos, e você encontrará a verdade que procura. Catherine sentiu uma onda de coragem percorrer seu corpo. Ela decidiu enfrentar seus medos e mergulhar no conhecimento que o livro continha. Ela passou horas lendo e estudando o livro, absorvendo seu conhecimento e se conectando com seu ser interior. Quando finalmente saiu daquela sala, Catherine sentiu que havia descoberto uma parte importante de si mesma. Ela sabia que ainda havia muito a aprender, mas agora tinha uma nova compreensão do medo e da coragem. Ela deixou a casa abandonada, sentindo-se mais forte e confiante. O primeiro capítulo do livro se referia ao medo. Ao sair da casa abandonada, Catherine respirou fundo e sentiu o ar fresco da noite em seu rosto. Ela olhou para trás e viu a casa escura e silenciosa, e sabia que, talvez, nunca mais voltaria lá novamente. Ela sentiu que tinha encontrado o que procurava, e que agora era hora de seguir em frente. Catherine caminhou pela floresta sombria, pensando no que havia aprendido naquela noite. Ela sentiu que o medo não era algo a ser evitado ou negado, mas sim algo a ser enfrentado e superado. Ela sabia que tinha o poder dentro de si para lidar com seus medos e seguir em frente em sua jornada. Enquanto caminhava, Catherine avistou um homem caído no chão, aparentemente ferido. Ela se aproximou e viu que ele estava com uma perna ferida. Catherine providenciou algum curativo e, ao olhar para o lado, viu um cavalo selado, ainda com o arreio pendurado, enquanto conversava com um homem, que se apresentou como Arthur. Ele contou a ela sobre como havia caído, enquanto andava no seu cavalo. Disse ele, que o cavalo se assustou com um animal, que atravessou seu caminho, e como estava sozinho e com medo. Catherine se identificou com seu medo, durante sua própria experiência na velha casa abandonada. Arthur ficou impressionado com a coragem de Catherine, e como ela havia enfrentado seus medos para encontrar a verdade. Ele disse que também estava a caminho da sede da Ordem Secreta dos Bruxos Maçons, e que também era novato na Ordem. Os dois seguiram juntos, o resto do caminho. Após chegar à Ordem Secreta dos Bruxos Maçons, Catherine procurou um cômodo, onde ela se instalou, e aproveitou o tempo que tinha, para continuar a leitura do velho livro. No primeiro capítulo, dizia: vamos nomear o medo, pois para entendermos as coisas, muitas vezes é preciso personificá-las. Vamos chamar o medo de demônio. O medo é o nosso maior inimigo. O medo atrapalha o nosso processo evolutivo, bloqueia o nosso processo consciencial.
O medo está ligado à ignorância. Temos medo porque não conhecemos a realidade, porque não temos sabedoria daquilo que está se manifestando ou acontecendo. O medo também é devido a uma falta de certeza do caminho da busca da verdade, do caminho da tua própria iniciação. O medo existe quando não temos a certeza do que existe no caminho da busca da verdade. O medo se torna uma verdadeira barreira na evolução do iniciado. Mais cedo ou mais tarde, todos nós temos que enfrentar os nossos próprios medos. E para enfrentar esses demônios, Mister se faz que não tenhamos medo. Por isso, se tu tens medo de demônios, então tu tens de, inicialmente, vencer o medo para poder adquirir consciência, e para se tornar um verdadeiro iniciado, um verdadeiro adepto. Adepto vem do latim adeptus, que significa aquele que conseguiu consciência, verdade e poderes. Aquele que finalmente atingiu o ápice do seu objetivo evolutivo como ser humano, em busca de se transformar num anjo feito carne, como o Mestre Jesus Cristo. Portanto, não devemos ter medo, devemos vencer qualquer parcela desse medo. A forma e a cor da aura de uma pessoa que está com medo é a visão mais horripilante que tu podes ver. A visão que mais perturba é ver uma pessoa com medo. Porque a sua aura fica toda revestida com as impressões do medo, ele deixa a aura mais feia do que a própria impressão física, que está provocando o medo em si. A pessoa que está com medo se reveste totalmente de uma cor cinza, apagada e morta, e fica implodindo partículas de tudo isso no ar. Quando essas partículas, que foram implodidas da pessoa com medo, saem e atingem a aura de outra pessoa, causam nessa pessoa uma sensação horrível, de estranheza e desespero. O medo é o maior malefício no nosso processo da evolução, e esse medo é personificado como um demônio. O demônio não é nada mais do que a personificação dos nossos medos, é um ser autônomo, é um ser individual, espectral e amedrontador, que é criado por nós mesmos. E que é nos revelado à nossa própria alma, ao nosso psicomental, que é o nosso caráter. Então, o que é o demônio? É a personificação da tua alma, representando tudo que tu fizeste de errado até então, acumulado ao longo da vida de todas as tuas encarnações. É a personificação de tudo isso. Sua aparência depende de tudo o que tu geraste de negativo. Voltando ao passado, nós saímos do paraíso com uma mente zerada. Éramos quase um animal. Na expulsão do paraíso, ganhamos uma alma independente, o nosso livre-arbítrio. O que era mais forte no homem, nesse estágio da sua evolução? A animalidade, o instinto. Com essa animalidade e a polarização do sexo, que ocorreu com a queda dos anjos, junto com o livre-arbítrio, nós entramos na materialidade terrena, mais do que estava previsto. Então veja, ao iniciar esse processo, foi gerado o desequilíbrio na alimentação, no sexo, e em todo o processo na vida. E esse desequilíbrio, que fora gerado nessa transição de animal para homem, de uma mente não contaminada, e depois para uma mente contaminada, onde tivemos o livre-arbítrio, tivemos pleno exercício de liberdade em nossas escolhas, fora das regras divinas. E tudo isso gerou doenças e karmas negativos, que antes estavam equilibrados. Se somarmos todas as nossas maldades, todos os nossos erros, tudo o que a gente tem de valor negativo, acumulado durante 1.760.120.000 anos, até o momento presente, essa é a nossa idade aproximada, juntando tudo isso, temos a personificação do demônio. Ele representa a personificação do conjunto de ações ligadas às nossas ações negativas, e aos nossos pensamentos, nossos sentimentos e emoções negativas. É um ser espectral, amedrontador, que representa a própria alma, o psicomental, o caráter da pessoa.
Como predomina sempre o negativo, essa personagem é muito horrível, mas isso pode ser revertido. Podemos transmutar em bons sentimentos, boas ações, e isso, no decorrer da nossa vida, vai mudando, começamos a evoluir, e entrar num estado consciencial mais elevado. Pois, não devemos ter medo de nada na vida, devemos sim, ter precaução. Precaução para não errarmos nas nossas escolhas, precaução para não nos defrontarmos com roubos, assaltos, acidentes, doenças, e tudo o que nos faz mal. A precaução é a prevenção, isso devemos ter. Mas, medo, principalmente de coisas que existem mas que nós não conhecemos, e principalmente, por coisas que não existem e que desconhecemos, o que é pior ainda. O demônio é configurado como o próprio Baphomet, mais conhecido como um ídolo do ocultista. Baphomet é uma figura simbólica, arquetípica, traduzida numa linguagem simbólica. A linguagem simbólica é uma linguagem superior, divina, é uma linguagem iniciática. O discípulo, ao decifrar um símbolo, ele se depara com toda uma sequência de conhecimentos, de verdades, que intuitivamente são inseridas à sua consciência. Outra coisa que amedronta o homem é a figura do umbral. Umbral tem muitos significados. Dentro da religião católica, tem um significado próprio. Mas, umbral significa portal, passagem. Também representa a entrada, representa o começo e o princípio de uma nova fase. Significa a entrada aos mundos superiores, nas dimensões astrais, nas dimensões mentais e, principalmente, na dimensão espiritual. Umbral significa um fim de uma vida e o começo de outra vida, isto num plano superior. É um novo estado consciencial, com uma total independência, com novas condições e novas regras. Umbral, no latim, vem também de umbra, que quer dizer sombra. No ocultismo, sombras são aparições astrais. Psicomental é a nossa alma, e a nossa alma é a sombra do nosso espírito. Podemos dizer que umbral, como alma, é a sombra do espírito como luz. Então, do ego divino, do eu superior, do meu corpo físico, e da minha mônada, a minha alma é o seu próprio espírito. Entre o homem físico e o homem espiritual, existe, então, a sombra como alma. Existe o umbral, que é a própria sombra, o próprio psicomental, que é imperfeito. Então, o corpo físico é constituído pelo corpo carnal em si, e também do material vital, chamado de duplo etéreo. Aí vem a alma, que é o umbral, o conjunto dos sentidos, sentimento, emoções e instintos. E os pensamentos, que formam, então, o psicomental, a alma, que é a sombra que escurece o próprio corpo, que não permite que o corpo tenha contato com o espírito. Ou seja, é uma sombra como escuridão, que é traduzida em ignorância. Quanto mais ignorantes nós somos das verdades divinas, e dos conhecimentos sagrados, mais escura é a nossa sombra, a nossa alma. Daí vem a expressão de ser iluminado, que é aquele ser banhado pelo Espírito sem sombra, angelical, cujas águas são as verdades divinas, e os conhecimentos sagrados. Viste tu, neste texto, sobre o Baphomet, como sendo um ídolo do ocultista. Isso não quer dizer que os ocultistas adoram o Baphomet. Ele é visto como um símbolo, que oculta infinitos conhecimentos, a serem decifrados. Quem se propõe a enveredar nos caminhos da metafísica, é importante entender do simbolismo, da linguagem simbólica, pois a linguagem simbólica é a própria linguagem da iniciação. Na medida em que entendemos essa linguagem dos símbolos, os mistérios maiores começarão a ser revelados, a se mostrarem como verdades sagradas, diretamente na nossa consciência. Temos como exemplo o tarô. Quem quiser entender um pouco de tarô,
deve primeiro entender o simbolismo e seus signos, para poder ler as cartas. É por meio do simbolismo que o inconsciente se comunica com a consciência. Cada símbolo representa uma série de conhecimentos, que estão sintetizados numa figura, símbolo. Um símbolo sempre é um objeto material, que representa valores de origem imaterial, abstrato ou espiritual. Quando começamos a entender os símbolos, eles deixam de ser superstição, deixamos de ter conceitos errados sobre eles. Passamos a ver os símbolos com certa lógica, e eles passam a ter valor, ter sentido. Passam a ter razão de ser, e dessa maneira, nós vamos, gradativamente, nos capacitando para adentrarmos profundamente nos mistérios maiores. Mistérios que controlam nossa evolução, e toda a vida universal. Como tudo nesse mundo é polar, os símbolos também são polares, ou seja, os símbolos possuem dois aspectos, ou dois sentidos, um positivo e outro negativo, um ligado ao bem, e outro ligado ao mal, um utilizado pela magia branca, e outro pela magia negra. Um evolutivo, e o outro involutivo. Um material, e outro espiritual. São aspectos normalmente antagônicos, opostos. Essas condições já determinam, em si mesmas, que nós não podemos ter preconceitos, quanto a qualquer símbolo, contra qualquer conhecimento que seja. Nós devemos sempre buscar o conceito dos símbolos, e nunca termos preconceito, pois preconceito é um erro. Por exemplo, a maioria das pessoas associa o bode com o diabo, e o cordeiro com Deus. Isso é resultado de superstição, resultado de crendices, que são provocadas por ódio religioso, desde a Idade Média. Esse mesmo ódio, que matou e queimou inocentes vivos, como a alegação que essas pessoas adoravam o bode, em épocas que foram tenebrosas, na nossa história. O ódio religioso deturpou os valores do bem. Naquela época, o mandamento era matar, queimar vivos, os bruxos e as bruxas. Mas por trás disso, havia um interesse material, pois a igreja ficava com os bens das vítimas. Foi um desrespeito aos verdadeiros valores divinos. Isso aconteceu com os templários. Essa ordem era muito rica, porque recebiam 10% de todas as conquistas, e de todas as expansões da igreja. Por volta de 1308, o rei Filipe IV, junto com o Papa Henrique V, ambos praticamente falidos, ficaram de olho nas riquezas dos templários, e mandaram queimar vivo o grão-mestre Jacques de Molay, em praça pública. Mandaram matar também todos os membros da Ordem dos Templários, numa inquisição diabólica, onde apenas um templário escapou, por estar longe, a serviço em Portugal, Inácio de Loyola. Mas, vamos falar do simbolismo do Baphomet. Não tem nada a ver com a adoração ao Baphomet. Ele é uma figura com cabeça de bode enigmática, encontrada em várias instâncias, na história do ocultismo. É uma criatura simbólica, que tem cabeça de bode, touro ou chacal, e corpo humano. Ambivalente, o significado do Baphomet é o bem e o mal, a luz e as trevas, o céu e a terra, o feminino e o masculino. Apareceu como um ídolo pagão, em transcrições do julgamento da Inquisição dos Cavaleiros Templários, no início do século XIV. O nome apareceu pela primeira vez na consciência popular inglesa, no século XIX. No que diz respeito à sua imagem, com cabeça de animal, com cornos, ela foi criada por Eliphas Levi, um ocultista francês, que o publicou no seu livro Dogma e Ritual de Alta Magia. Esse símbolo também se refere ao batismo na iniciação na maçonaria. Mais ou menos, o que tu passaste, minha querida Caterine, num outro episódio. É um simbolismo similar ao deus Pan, da natureza da mitologia grega. O afrontamento com o Baphomet
não significa a adoração ao diabo, mas ao enfrentamento do medo que deve ser transformado, transmutado. Como no mito de Teseu enfrentando o Minotauro, ou como no mito de São Jorge enfrentando o dragão, como símbolo do mal. Como em todas as histórias milenares de heróis, sempre enfrentando monstros. A figura de Bafomete é uma figura muito antiga. É uma figura que vem do Egito. É uma expressão de Almorra como personificação do mal, um deus egípcio, que tem cabeça de carneiro com chifres enrolados, que tem uma divindade politeísta e materialista, e que foi enfrentado por Akhenaton, o fundador da maçonaria do Egito. Depois da leitura, e após ter se alimentada, Caterine se recolheu ao seu aposento e, já ao amanhecer, participou do cerimonial matinal. Caterine sentia-se cada vez mais envolvida na ordem secreta dos bruxos maçons, e sua compreensão do simbolismo e da filosofia, por trás das práticas místicas, estava crescendo rapidamente. Ela começou a perceber que a figura do Bafomete, muitas vezes mal entendida, representava na verdade, uma busca pela integração das dualidades da existência humana. Ela continua sua jornada na ordem, aprofundando seu conhecimento sobre as práticas místicas, e estudando os ensinamentos dos mestres da tradição. A cada dia, ela se sentia mais conectada à sua própria natureza espiritual, e mais confiante em sua capacidade de superar seus medos e enfrentar os desafios da vida. Finalmente, Caterine concluiu seu treinamento, e se tornou uma bruxa mestra maçom plena, pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe trouxesse. Ela sabia que, embora o medo pudesse ser um poderoso inimigo, também poderia ser uma fonte de força, se fosse enfrentado com coragem e maturidade. Com um sorriso no rosto, e um novo senso de propósito em seu coração, Caterine se despediu de seus irmãos e irmãs na ordem, e partiu para continuar sua jornada, sabendo que sempre teria a sabedoria e a força dos bruxos maçons, ao seu lado.